Muito bem, irmãos, vamos para a nossa mensagem. Esta mensagem já começou a impactar as pessoas antes mesmo de eu pregar. Muita gente já falou, o que é isso, tal, por conta desse título, que é um adágio popular. Muitos conhecem, mas na minha família esse adágio era muito comum. Já está aí? Já soltou, Kaique? Puxa, a gente combina tanto, tá? Mas ao vivo é assim mesmo, né? Felipe também prometeu um negocinho aqui para mim, mas vamos lá. Praga de urubu magro não pega em boi gordo. Quem conhece esse adágio? Quem já ouviu esse adágio aqui, esse ditado popular? Quem nunca ouviu? Nunca ouviu? Oh, eu acabei de falar, vocês não ouviram? Vocês não ouviram? Vou falar de novo. Poxa, é a musiquinha, você não cai mais, né, Marcelo? Era, mas se fosse música, Emi, a musiquinha, você não cai mais. Gente, vou falar de novo para aqueles que não ouviram. Claudinha. Praga de urubu magro não pega em boi gordo. Gente, abra a tua Bíblia aí, por favor. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 26. Eu quero ler a última parte do provérbio, tá? Eu quero ler em algumas linguagens. Na NVI, tá assim, ó. Assim, a maldição sem motivo justo não pega. Em outra versão, na Revista Corrigida, está assim, ó. Assim, a maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Na Nova Almeida, está assim: assim a maldição sem motivo não se cumpre. E a Almeida século 21 é uma que eu gosto muito porque ela tem muito a ver conosco. Assim a maldição sem causa não pega. Quando criança, esse era um ditado que era dito na minha casa muitas vezes, quando queríamos desprestigiar o outro, ou diminuir o outro, ou então tentar desestimular a pessoa a fazer qualquer projeto. Estava fazendo alguma coisa lá, isso não vai dar certo, você vai ver, vai dar tudo errado. Aí quem ouvia isso, dizia, praga de urubu magro não pega em boi gordo. Eu quero compartilhar então essa palavra, porque, irmãos, há um livro muito popular chamado Há Poder em Suas Palavras, do autor Dom Cossetti, da editora Vida, e ele tem um subtítulo assim: Suas palavras estão carregadas de dinamite. Esse autor, ele de certa forma, ele é a fonte do ensino de muitos que creem. Na verdade, esse ensino permeia no imaginário evangélico. E também é uma crendice popular das pessoas de um modo geral, que é essa questão do poder da palavra. Do poder da palavra. E é interessante como muitos de nós já tivemos exortações e palavras fortes com relação ao que estamos dizendo. Tipo, alguns nomes, né? Por exemplo, uma vez uma irmã me ouviu chamar, ou falar alguma coisa, de falar assim, e o danado do menino, falou, pastor, pelo amor de Deus, está amarrado, não fala essa palavra. O senhor sabe o que quer dizer danado? E eu fiquei, falei assim, então, amém, irmão, desculpa, eu não vou falar mais. Mas tem a ver, não, é que é uma capetinha, não sei o quê. Então as pessoas permeiam no nosso imaginário. E também por conta de ensinamentos mesmos, né? Mas então hoje, queridos, eu quero, em cima desse adágio popular aí, praga de urubu magro não pega em boi gordo, eu quero então destacar essa questão da gente ver o que a Bíblia diz, o que exemplos da Bíblia nos mostram sobre isso, sobre esse que talvez seja uma crença sua, essa que talvez eu acho que tem, ou então você tem alguma dificuldade com isso.
Então eu quero destacar o que mais nos preocupa, o lado da praga. Hoje eu quero falar do lado da praga, da maldição, né, do olho gordo, do mal olhado, da força da palavra dos invejosos, dos agorentos, não é? Então eu quero falar sobre isso, sobre a crendice de que realmente, será que esse negócio de pega, realmente essas coisas são verdades? E eu quero também, irmãos, destacar com as passagens bíblicas, para que fundamentar o que eu creio que Deus quer que saibamos nessa noite. Primeiro, para fortalecer a sua fé, confirmar o que você acredita. Muitos talvez já tenham uma crença saudável sobre este tema, mas também tomara em Deus que muitos sejam libertos nessa noite, porque talvez estejam prisioneiros a uma crendice, ou então está carregando aí palavras mágoas, ouviu palavras ruins da sua vida, na sua vida. Eu quero nessa noite que nós acompanhemos, ou qualquer horário que você estiver acompanhando essa mensagem, porque ela vai ficar gravada aí na rede, você possa olhar para a palavra de Deus e fundamentar então a sua fé no que está escrito e não no que dizem, não é? Alguns adágios populares são só adágios, são só provérbios populares, não tem a ver com o ensino de Deus que nos liberta. Eu quero então dizer, irmãos, fundamentar algo que eu estou afirmando desde quando comecei a pregar sobre essa questão do poder da palavra. Vamos nos lembrar que o que vai determinar a eficácia da praga do urubu é a crença do boi gordo. A crença do boi. E além do boi acreditar na praga, ele tem que tomar algumas atitudes para concretizar essa praga. Ele tem que tomar algumas atitudes. Vamos olhar para a palavra de Deus. Olha para onde Deus me levou, para um cara que na Bíblia, ele é um cara queimado. O tal do Esaú. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é de Esaú e a bênção que sobrou para ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu fiquei muito feliz quando Esaú me chamou a atenção nessa semana. Abra a tua Bíblia no capítulo 27 de Gênesis. No capítulo 27 de Gênesis. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque eu vou te chamar a atenção para o versículo de número 38, 39 e 40. Mas antes eu quero te contar o contexto bíblico aqui. Esta passagem, ela faz parte do momento em que Esaú descobre que fora enganado por Jacó. Quando Jacó enganou o pai de Esaú, enganou o pai Isaac, que estava ceguinho lá, então Jacó enganou e roubou a bênção de Esaú. Esaú agora chega e descobre que a bênção dele havia sido roubada. Aí eu quero ler o que ele disse. Pediu ao pai: meu pai, o Senhor só tem apenas uma bênção? Abençoa a mim também. Abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá o seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. O que sobrou para Esaú foi esta bênção, entre aspas, que eu chamaria hoje de mais parecido como uma praga. Agora, irmãos, lembra do ensino que eu estou dizendo? De que a palavra vai ter poder na sua vida, a maldição vai ter poder, a praga vai ter poder, a maledicência vai ter poder, se você acreditar e tomar atitudes que comprove o quanto você acredita nessa maldição.
Eu estou dizendo isso porque só acreditar não resolve, você tem que tomar atitudes. Agora, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vá agora, por favor, lá para o capítulo de número 33 de Gênesis. Olha para onde Deus me levou essa semana. Eu fiquei maravilhado assim com o Senhor. Vá para o capítulo 33 de Gênesis e acompanhe comigo o versículo de número 1 a 9. Versículo de 1 a 9 de Gênesis 33. Contexto daqui, deixa eu contar para vocês. Esaú ficou pé da vida com Jacó, lá no versículo 27, prometeu que ia matá-lo, falou, deixa o pai morrer que você vai ver só. Quando o pai morrer, você vai morrer no outro dia. É só enterrar o pai, pode fazer 2 covas. Agora nós estamos no capítulo, Jacó fugiu, foi embora, agora nós estamos no capítulo 33, no encontro desses 2 irmãos. Acompanhe comigo. Quando Jacó olhou, viu que era Esaú, estava se aproximando com 400 homens, dividiu a criança entre Lia e Raquel e as 2 servas. Gênesis 33, versículo 2. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então a serva e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, versículo 9, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Gente, vocês sacaram aqui? Esaú não acreditou na maldição do pai, ou na bênção ruim do pai. Vocês estão vendo o que eu estou querendo, o que esse texto mostra? Outra coisa, Esaú não acreditou nas palavras de ódio que ele disse contra Jacó. Eu vou te matar. O desfecho dessa história aqui, primeiro, Esaú mostra que ele estava muito mais, só de guerreiros ele tinha 400. Quando Jacó manda os presentes para ele, ele fala assim, não precisa, eu tenho muito, eu tenho muito, isso aí para mim não precisa. Então, eu separei esses 2 textos e de um cara que é vilão na Bíblia, hein? Esaú é um cara queimado na Bíblia. Mas eis aqui o pastor que salva os vilões, né? Vocês já perceberam que um dos meus estilos é olhar o que ninguém está vendo. Eu morro de inveja de vocês, gente. Porque eu queria, e vocês têm. Gente, olha, então tá, vocês percebem aqui? Esaú não acreditou, ele não introjetou a palavra negativa. Agora eu quero pular para outro exemplo, o exemplo de Davi. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 17. Irmãos, eu só estou pincelando textos, tá? Eu já até usei esse texto na primeira mensagem, mas eu quero falar dele de novo. Na batalha verbal com Golias. Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias, é a história conhecidíssima, mas eu quero destacar a batalha verbal. Por favor, abra a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 em diante. 1 Samuel, acesse aí o seu aplicativo, ou então abra a tua Bíblia, se você for um crente raiz, abra a tua Bíblia. Mas se você for um crente raiz moderno, acesse o seu. Eu não vou usar uma palavra ruim aqui, vai que você acredita. Davi, versículo 41 do capítulo 17. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse,
rogou a praga: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Agora é a vez de Davi. Isso aqui é uma batalha verbal, irmãos, muito parecidas com as batalhas modernas, as batalhas das informações. Isso sempre tem tudo quanto é guerra, o que um diz e o que o outro fala. Agora veja Davi, e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Posso ouvir um glória a Deus? O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, isso é muito lindo. Agora olha aqui para mim. Você aí também olha aqui para mim. Imagine se Davi tivesse acreditado na maldição do filisteu. Davi tinha fugido, o cara já era um gigante, o cara estava lá, mas o que Davi fez? Davi não acreditou na maldição do filisteu. Davi não acreditou. Dessa vez, irmão, não vai dar para ficar do lado do gigante não, que eu não sou tão besta assim. Você já estava pensando que eu ia ficar para o lado do gigante? Não, peraí gente, não é bem assim não é toda hora que funciona, é só com alguns. Esaú era filho de Isaac, então eu posso fazer uma média com ele, mas o filisteu aqui dançou, já era, não vou ficar dessa vez, não vou ficar do lado do filisteu. Mas Davi, se ele acredita nas maldições do filisteu, ele já tinha morrido. Praga de urubu magro, quem conhece fala o resto. Você aí em casa, repete: praga de urubu magro não pega em boi gordo. Gente, agora eu quero lembrar de um personagem bem mais próximo aqui de nós. Gente, olha só, eu estava ouvindo eu acho que muita gente viu o testemunho bem rapidinho do atual ministro da Justiça, o doutor André Mendonça, né? O pastor André Mendonça. Gente, no depoimento do André Mendonça, meu contemporâneo, agora todo mundo conhece o cara, né? Meu contemporâneo da cidade de Bauru, que ele é de lá também. No depoimento dele, ele diz que a cidade natal dele é Miracatu, uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo. Ele muda para o litoral, Itapema. Aos 9 anos de idade, ele começa a cursar a 3ª série. Quando ele se apresenta na escola, que ele diz de onde ele é, a professora vai e diz assim: só vem gente burra daquele lugar. Diga misericórdia. Gente, agora, ele disse no testemunho dele, gente, que durante muito tempo ele acreditou naquilo que a professora disse. Eu espero que você que foi professora do ministro, Deus já tenha te levado, porque se descobrir você está lascado. Porque agora ele é o ministro da Justiça. E o currículo dele é uma coisa assim da gente ter orgulho de ter aquele homem lá. Se você ouça só aquele pequeno testemunho dele ter sido um dos melhores alunos da faculdade que ele foi fazer, me parece que é na Espanha que ele foi fazer, não sei onde é, mas eu sei que ele foi considerado um dos tops lá. Ele disse, irmãos, o nosso atual ministro da Justiça, ele disse que acreditou. Agora deixa eu falar uma experiência que eu tive.
Quando eu e Sandra estávamos decidindo vir para Cacoal ou não, um amigo meu, chegado do meu coração, ele disse assim, eu não posso citar o nome dele agora, porque pega mal agora, né? Se ficar só aqui na igreja, tudo bem. Mas, se ele lembrar, se você lembrar disso, você... Fique tranquilo que eu já te perdoei, tá? Ele falou assim para mim, o que você... A gente, olha, cara, eu vou para Cacoal, Rondônia, tal, fica lá para cima do Amazonas. Ele falou assim, não, é para baixo. Até eu pensava que era lá em Roraima, né? Aí ele falou assim, ó, não faça isso. O que você vai fazer é suicídio. Irmãos, ele falou isso para mim. Eu já estava morrendo de medo, eu estava tão inseguro para vir para cá. Eu não tinha muita convicção se era de Deus ou não. A gente vivia uma situação em Bauru, mas uma situação assim de uma zona de conforto, confortabilíssima. Era muito tranquilo Bauru, perto da nossa casa, da nossa cidade Epitácio, perto da capital. Sandra trabalhando, eu era funcionário público e também era pastor. Para quem não sabe aqui, além de tocar violão, eu também sou pedagogo. Ah, vocês viram tocar violão? Gente, eu não mostro tudo que eu faço, porque eu preciso pregar. Então, bora. Gente, olha aqui para mim. Aí eu com meus temores dentro de mim. Aí eu vou conversar com um cara rodado, um amigo meu chegado. Ele falou assim, ó, o que você vai fazer é suicídio. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, olha, Rondônia recebe todo mundo. Todo mundo que ia para lá, Rondônia recebe. Mas se você precisar voltar, quem vai te achar lá? Meu Deus do céu, irmãos, eu estava já, falei assim, meu Deus do céu. E veio aquele medo, aquele temor. Aí eu tinha feito uma pesquisa sobre Cacoal, eu falei assim, e agora? Mas na hora também, eu falei para ele assim, na cidade que eu vou, tem 80 mil suicidas, eu vou lá morrer com eles. Gente, se eu acredito naquela palavra, se aquela praga pega em mim, você estava lascado. Não, Deus ia arranjar o jeito de te alcançar, tranquilo. Mas, gente, imagine isso. O cara é inseguro, o cara ali com medo, aí o cara vem e solta esse balde de água fria. Ele diz com todo, é suicídio que você vai fazer. Queridos, quais são as consequências da praga de um urubu magro? O que ela causa? Para ela ter consequências, mais uma vez eu quero lembrar, você precisa acreditar no que está sendo dito de praga sobre a sua vida. Você precisa dar a maior importância disso. Isso tem que se transformar em uma verdade dentro de você, e você precisa começar a tomar atitudes em cima disso. Mas os 4 personagens que eu citei aqui, eles não acreditaram. Irmãos, a praga faz com que as pessoas vivam em um derrotismo quando ele acredita, em um fracasso, muita culpa. Tem palavras carregadas de culpa, mágoa, trauma. Meu pai era que cortava o meu cabelo. Eu tive 2 problemas com o meu cabelo na minha vida. O primeiro foi com meu pai. Meu pai cortava o meu cabelo e toda vez que ele cortava o meu cabelo eu chorava muito. Eu não gostava de cortar o cabelo, mas aí o meu pai dizia, você tem que cortar esse cabelo mel com terra. Meu cabelo era muito ruim, gente. Ele é muito ruim. Agora ele está curtinho. Aí depois, quando eu fui tirar a minha identidade, eu tive outra crise com o meu cabelo. A marca do meu cabelo é carapinha. Eu não tenho cabelo castanho, cabelo liso, cabelo enrolado. O meu é carapinha. Eu entrei em crise. Então,
depois, essa quase maldição passou para Maressa. Maressa, em vez de puxar o cabelo da mãe, puxou o cabelo do pai. Se não fosse um tal de remédio que tem para crina de cavalo, vocês não viam esse cabelo tão lindo que a Maressa tem hoje. A gente tem que apelar, né, filha? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mel com terra. Eu tinha era um trauma no meu cabelo muito grande. Mel com terra e depois carapinha. Mas, queridos, essas palavras malditas trazem muita derrota, fracasso, mágoa. Agora eu quero chegar próximo da conclusão. Sobre essa questão da culpa. E tem uma galera que é especialista em fazer isso. Derrotar pessoas que acreditam nas suas palavras. Então, olha aqui para mim. Professores, pais, amigos próximos, tios, avós. As pessoas tendem, se você tem muita intimidade com a pessoa, elas tendem a acreditar nisso, no que você está falando. A palavra, essas pragas, elas pegam e traz muita trauma, sim. E a gente passa, tem gente que está derrotada na vida por causa de uma palavra maldita que ouviu do pai lá e acreditou nessa palavra. Mas, irmãos, olha isso daqui. Preste atenção nesse pequeno texto que eu vou ler. O prisioneiro do corredor da morte mandou uma carta para sua mãe. Olha a carta, olha o conteúdo dessa carta. Mãe, se houvesse mais justiça no mundo, seríamos, no dia da execução dele, ele deixou essa carta, seríamos os dois executados, e não apenas eu. És tão culpada quanto eu sou pela vida que tenho levado. Lembrastes de quando roubei e levei para casa a bicicleta de um menino como eu? Tu ajudaste-me a escondê-la, para que o meu pai não descobrisse. Lembras-te quando roubei o dinheiro da carteira do nosso vizinho? Tu foste comigo gastá-lo ao centro comercial que havia mais perto. Lembra-se quando discutiste com meu pai e ele foi embora? Ele só queria corrigir-me por ter roubado o exame final do curso em que acabei por ser expulso. Mãe, eu era só uma criança. Pouco tempo depois tornei-me num adolescente problemático e agora sou um homem bastante mal formado. Mãe, eu era apenas uma criança que precisava de correção e não de aprovação. Mas mesmo assim, perdoo-te, mãe. Só peço que faças essa carta chegar a todos os pais do mundo, para eles saberem que o que faz todos os homens se tornarem pessoas de bem ou criminosos é a educação. Obrigado, mãe, por me teres dado a vida e também por me ajudares a perdê-la. Assinado, teu filho delinquente. Irmãos, isso aqui, quando você lê uma carta dessa, eu não sei qual sentimento que você tem, mas essa mãe não tem culpa nenhuma diante de Deus. Nenhuma. Quando você lê essa carta, você crucifica essa mulher. Você quer matar essa mulher. Você quer que essa mulher seja executada junto com o seu filho. Mas diante de Deus, ela não tem culpa nenhuma. Olha aqui para mim de uma afirmação que vou fazer. Todas as pessoas, não tem um ser humano que não passa por essa realidade que o pastor vai dizer, são capacitadas a reagir positivamente aos desafios da sua vida. Todas as pessoas. Quando chegarmos diante do trono de Deus, quando chegarmos no dia do juízo final, nós seremos responsabilizados pelas nossas decisões. Você pode culpar a pessoa pelo que ela fez contra você, mas você não pode culpá-la pelas decisões que você tomou em cima do erro que cometeu contra você. Você pode culpar,
Você pode até tentar responsabilizar essa mãe aqui, mas ela não tem responsabilidade nenhuma. Esse rapaz, eu nunca, se eu sou o primeiro, se eu sou o guarda desse presídio, ele entrega essa carta para mim, eu falava para ele, mas morreria comigo. E eu tomara que, se essa coisa for verdade, essa mensagem chegue até essa mãe. De alguma forma traduzam, porque me parece que é lá dos Estados Unidos, porque essa mulher, muitas maldições, gente, deixa as pessoas cheias de culpa, Então vamos nos aproximar do final aqui, A Bíblia diz assim, sobre maldição. Preste atenção no que a Bíblia diz sobre maldição. Toda a maldição foi cravada na cruz. Diga amém. Toda a maldição foi cravada na cruz. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Toda a maldição caiu sobre Jesus. Toda a maldição caiu sobre Jesus. Colossenses 2,14, e ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário, ele removeu e pregou na cruz. Agora preste atenção, Jesus abriu uma possibilidade para que você pudesse compreender isso, que eu quero falar nisso. O poder da fé. Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. Imagine vocês se Esaú, nosso primeiro personagem, ficasse com as palavras malditas do seu pai. Imagine se Davi acreditasse nas palavras de maldição do gigante. Imagine se o nosso atual ministro da Justiça, André Mendonça, acreditasse nas palavras daquela professora, e ele acreditou por algum tempo. E eu oro a Deus para a mãe desse condenado ser liberta de toda a culpa que a humanidade põe sobre ela ao ler essa carta maldita. Praga de urubu magro, essa carta é. Imagine, irmãos, que caminho Deus haveria de traçar, se por acaso, para que hoje fosse um pastor orgulhoso, feliz, satisfeito com a igreja que tenho, se eu acreditasse que vir para cá era um suicídio. O certo é, queridos, que tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Se a pessoa acreditar nisso, se a pessoa acreditar na maldição, se a pessoa acreditar na praga, e ela tomar atitudes que comprovem a sua crença, só tem uma possibilidade, irmãos, só uma possibilidade, de Deus não permitir, mas na maioria das vezes Deus deixa, porque isso é uma semeadura. Mas imagine você comigo, que essa coisa só vai funcionar, a maldição, a praga do urubu magro, só pega no boi gordo. Se o boi gordo acreditar e tomar atitudes, nunca esqueça disso. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque tem coisa que a gente não sabe se acredita ou não acredita. Mas se você começar a acreditar em coisas ruins, não tome nenhuma atitude que comprove a sua fé. Queridos, tem muita gente que talvez ouviu uma palavra ruim. Vocês percebem que o meu cabelo é baixinho, então nunca assumi o meu, né? Mas irmãos, tem muita gente que talvez esteja debaixo de uma palavra de um professor. Tem muita gente que está justificando a sua vida de derrota, porque o pai e a mãe fez coisas ruins, ou não deu atenção, ou não deu uma boa educação. Eu quero dizer uma coisa para você. Tudo é possível que crê, mas essa é a noite de você deixar Deus
inundar o seu coração. E você tomar posse do que está escrito em Romanos 8,15. Vocês não receberam um espírito que os escravize, que os derrote, que os maldizem. Vocês não receberam um espírito que escravize para novamente ter medo, mas receberam o Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual você pode ter intimidade com o Pai e dizer, Abba, Pai. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Praga de urubu magro não pega em boi gordo. A Bíblia já deixa isso decretado mesmo. A maldição sem causa, ela não alcança o seu objetivo. Ela não pega. Mas nós somos tão costuradores de véus, irmãos, que a gente fica olhando. Mas e quando tem causa, pastor? Não tem causa. Toda maldição Cristo levou sobre si. Toda maldição Cristo levou sobre si. Irmãos, no dia do juízo final, ninguém vai ser responsabilizado por ninguém lá. Só você. Pelo que você acreditou e as decisões que você acreditou em cima da sua crença. Por isso, queridos, eu quero nessa noite terminar esta minha palavra, pedindo para o Espírito primeiro, mudar a crença de vocês que estão aqui presencial. Você que acreditava nisso. Você que acreditava que maldição pega. E você que deixou uma maldição te pegar. Uma palavra de derrota. Uma palavra que te deixou triste. Uma afirmação sobre você. E que aquilo foi dita pelos lábios de alguém importante na sua vida. E você então se sente triste. Isso te magoa, isso te fere. Eu quero pedir em nome de Jesus, que você saiba de que isso é uma mentira que você acreditava. Isso era uma mentira. Porque praga de urubu magro não pega em boi gordo. Praga nenhuma pega nenhum filho de Deus. A Bíblia vai dizer para você em Romanos 8:1, nenhuma maldição há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje é dia de você tomar posse disso, porque a Bíblia diz, o versículo mais dito no Brasil recentemente, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero que você que está em casa, eu quero que você que esteja assistindo esta palavra, reaja contra toda palavra ruim que você ouviu. E não importa os lábios, Mas foi meu pai que disse, pastor, que na minha religião diz que a palavra do pai pega. Palavra de mãe pega. Mas hoje, olha, eu não vou mexer mais com isso. Eu só quero que você se liberte de qualquer palavra pesada, ruim que você recebeu. Eu quero nos responsabilizar, irmãos, porque eu creio que ainda falta uma palavra sobre esse tema. E talvez preciso ainda diluir melhor essa ideia na minha cabeça, para falar agora sobre a palavra abençoadora, né? Mas eu creio que, de novo, eu e você precisamos lembrar de tomarmos cuidado, não porque a tua palavra tem poder, mas porque pessoas podem dar poder para a sua palavra, porque são inocentes, porque são ignorantes, porque acreditam nos rudimentos do mundo, porque acreditam nas crendices, porque acreditam nos ditados e não acreditam na palavra de Deus. Então tome muito cuidado. Talvez seu filho não esteja preparado, sua filha, sua mãe, seu pai, para ouvir a sua palavra de quanto. Não, ele precisa ouvir essas coisas. Vê direito, se a pessoa acreditar
tem um desafio que eu gostaria de plantar no seu coração, que está no meu. Muito difícil, irmãos. Atingir o erro e não quem errou, com condenação. Condenar o erro, mas não rotular quem errou. Então, o exercício que estou fazendo, olha aqui para mim. O exercício que estou fazendo é entre dois verbos de ligação: ser e estar. A pessoa pode estar, mas ela não é. A pessoa pode estar mentindo, mas não ser um mentiroso. A pessoa pode estar nesse momento roubando, mas não é um ladrão. A pessoa pode estar neste momento fazendo algo errado, mas ela não é. E vamos deixar com Deus. Mas o desafio que está clamando no meu coração é entre esses dois verbos: ser e estar. Então vamos crer, para atingir apenas o erro, olha aqui para mim, para atingir apenas o erro, vamos ficar com o verbo estar. Ele está fazendo isso, mas ele não é isso. Ela está fazendo isso, mas não é isso. Essa mãe, ela não é culpada. Ela não deveria estar morrendo no lugar do filho, ou junto com o filho. Queridos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que esta palavra alcance o mundo, ó Deus, e seja usada para libertar muitas pessoas das palavras malditas de urubus magros. Eu quero a Deus pedir que, se a história desse condenado à morte for verdade, que esta mãe de alguma forma ainda esteja viva e seja tirado esse fardo da culpa dos seus ombros. Agora eu quero te pedir por nós que estamos aqui, ó Deus, nos faça lembrar disso que o Senhor está nos lembrando nesses últimos domingos, e que nós tenhamos a capacitação do Espírito Santo de olhar para as pessoas e, com a misericórdia de Deus, usar o que conhecemos do amor de Deus para não julgarmos e não condenarmos ninguém. Porque pessoas podem estar cometendo erros, mas elas não são o erro que estão cometendo. Senhor, liberte pessoas nessa noite de palavras malditas, de palavras de derrota, de palavras que encheu essa pessoa de culpa, de medo, que encheu essa pessoa de mágoa, encheu essa pessoa de ira, de raiva. Pessoas que são traumatizadas porque ouviu palavras malditas. Pessoas que não conseguem amar porque ouviu palavras malditas. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem passar em prova nenhuma. Pessoa que não consegue terminar nada que começou porque ouviram palavras malditas. Pessoas que não têm coragem de tomar decisões porque ouviram palavras malditas. Que essa seja uma noite que o Senhor limpe essas vidas. E que essa seja uma noite em que todos conheçam a verdade, para que a verdade os liberte. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Praga de urubu magro. Dá um tchauzinho pro seu irmão, bem de lonjão.